Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho, na nossa primeira aula de português da semana, sexto ano, vamos falar um pouco sobre concordância verbal. E aí, já escutaram alguma coisa sobre isso? Hoje nós vamos no slide, ou melhor, vamos ao nosso slide. Depois vamos ao nosso livro didático também, para poder fazer algumas atividades em relação à concordância verbal, certo? Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá. Pronto, vou passar logo para outro slide. Esqueci de um detalhe importantíssimo, né, gente? Só um instante. Prontinho. Vamos lá. A concordância verbal é a concordância em número e pessoa gramatical, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, gente? Pessoa gramatical, que se dá entre o verbo e o sujeito. Saiba que se trata apenas da concordância em pessoa. No caso, como eu falei antes, né? Pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E número, né? Singular e plural. Por quê? Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Certo? Entre o verbo e seu respectivo sujeito. Vamos lá para o exemplo agora, certo? Observe. Eu gosto de chocolate. Você perceba aí que está tudo concordando, né? A pessoa, o verbo e o complemento, né? Nós adoramos passear. Pedro é um excelente amigo. Percebeu que antes de sermos se tornou uma verdade por meio desses exemplos? Ou seja, a pessoa gramatical eu, no singular, o verbo no singular, gosto, pessoa gramatical no plural, nós, verbo também no plural, adoramos. Tá vendo aí, gente, como é fácil? Tudo concordando um com o outro. Se tiver no singular, bota no singular. Se tiver no plural, põe no plural. A pessoa, né? Eu, tu, ele, singular, né? Nós, vós, eles, plural. Aí vou concordar com o verbo. Se vai concordar com o verbo precisa estar ou no singular ou no plural e na pessoa correspondente a ele, certo? Podemos dizer que os exemplos acima representam uma ideia básica, mas que existem casos que chamamos de específicos. Sim, casos específicos, né? Quando o sujeito ele é simples, quando só tem um núcleo, e quando o sujeito ele é composto, quando tem dois núcleos, e nós vamos ver essas situações agora, ok, gente? Bom, casos específicos. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular, certo? Exemplo, a multidão, que é o substantivo coletivo, multidão, aplaudiu a apresentação dos artistas. Em casos em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Vamos aos exemplos, né? Vossa Excelência chegou atrasado, né? Uma afirmação. Vossas senhorias aceitam o convite? Uma pergunta, né, gente? Vossas senhorias aceitam o convite? Agora, outro caso. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Vocês não viram ainda pronome relativo, certo? Mas é necessário que vocês também tenham um pouco de conhecimento, né? Para que vocês saibam quais são os casos. Não precisa decorar, é claro, as coisas são aprendidas com o tempo e gradualmente. Aí, por isso que é necessário que vocês conheçam os casos, mesmo que vocês não utilizem todos agora, só mesmo a nível de conhecimento e aprendizado, né, gente? Vamos lá. O pronome que, né? O verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Foi ele que trouxe, né? Ele trouxe o presente. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, o verbo também pode permanecer na terceira pessoa do singular, quando concordar com o termo que antecede esse pronome. Agora vamos aos exemplos. Fui eu quem venceu a composição. A composição é ótima, né? Oh, meu Deus do céu. Fui eu quem venceu a competição. Agora está correto. Ou fui eu quem venci as competições. Viu aí, gente?
Facinho. É só ver como concorda tudo direitinho o sujeito com a pessoa gramatical, certo? Vamos para a próxima? Agora, vamos lá. Agora que aprendemos os casos relacionados ao sujeito simples, né, com o núcleo somente, agora vamos àquele que possui também um sujeito composto, ou seja, 2 núcleos. Vamos lá, galerinha? Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, nosso amiguinho, né, o verbo, fica sempre no plural. Exemplo, Beatriz e Júlia, 2 núcleos, lembram? Foram ao cinema. Agora, outro caso. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais perto dele, né? Aí, olha, se encontra mais próximo a ele ou deve permanecer no plural. Exemplos, foram ao cinema Júlia e Beatriz. Ou, né, outra coisa que também pode ser certa, foi ao cinema Júlia e Beatriz, certo? Agora, nos casos em que o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Nesse caso, devemos estar atentos a 2 casos principais, certo? Vamos lá ver quais são esses casos principais. Quando é na primeira pessoa, né, singular ou plural, eu ou nós, ela deverá prevalecer sobre todas as outras. Ou seja, vamos lá, exemplos. Eu, tu e ele faremos um gostoso lanche. Quem prevaleceu? A primeira pessoa. Eu prevaleceu em relação às outras pessoas. Quando houver a segunda pessoa, tu e vós, o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural. E vamos aos exemplos, né? Tu e ele sois meus amigos, ou tu e ele são meus amigos. Lembrem-se, né, gente? Nós estamos falando agora da segunda pessoa, então o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural, certo? Agora vamos ao livro didático de vocês, páginas 211 e 212, para ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá. Reflexão sobre o uso da língua, concordância verbal, página 211. Releia as 3 frases abaixo extraídas do texto. Aquele animal estranho. Depois observe os verbos em destaques para responder às questões. Primeiro, o primeiro automóvel que apareceu entre aquela brava endiada, eles o mataram a pau, pensando que fosse um bicho. 2. O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louca rumo da cidade. Gente, eu vou ler essa frase de novo, porque eu atrapalhei tudo aqui. 2. O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louca rumo à cidade. 3. No tempo dos primeiros autos, eles perdiam para qualquer matungo. Letra A. Quais são os sujeitos aos quais os verbos destacados fazem referência? Aqui tem, no caso, o verbo apareceu, o verbo deu e o verbo perdiam, né? Aí vocês vão dizer, na primeira frase, o verbo apareceu tá, no caso, fazendo referência a quem? O verbo deu está fazendo referência a quem? E o verbo perdiam está fazendo referência a quem? Certo, gente? Letra B. A que classes gramaticais pertencem os termos? A que classes gramaticais pertencem os termos que compõem os sujeitos das frases acima? Vamos lá. Eles pertencem a quê? Artigo, substantivo, numeral, pronome, verbo, e aí, gente? Vejam direitinho, né? A que classes gramaticais pertencem as palavras, os termos que compõem os sujeitos das frases acima. Somente essas 3 frases que estão aqui em cima, certo? Segunda questão. Releia esse outro trecho do causo, aquele animal estranho. O povo se afastou resfolegante e abriu-se uma clareira no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. Letra A, página 212. Copie as formas verbais que aparecem nesse trecho, ou seja, vocês vão copiar os verbos, certo? Vocês vão identificar no trecho e vão copiar no caderno de vocês os verbos que aparecem nesse trecho. B. Quantas orações compõem essa parte do caso? Explique. Gente, para ser oração,
precisa ter verbo. Então, conte aí, veja quantas orações tem, né? De acordo também com os verbos, certo? Lembre-se desse detalhe importantíssimo. C. Na oração, o povo se afastou resfolegante. Em que tempo e pessoa o verbo afastar está julgado? Em que tempo e pessoa o verbo afastar está conjugado? Aí vejam nessa oração. O povo se afastou resfolegante. Em que tempo e pessoa o verbo afastar está conjugado? Letra D. Por que esse verbo foi conjugado na pessoa indicada por você anteriormente, gente? Vamos ler isso aqui. Porque esse verbo foi conjugado na pessoa indicada por você anteriormente. E aí, agora vamos aos conceitos que o livro de vocês trazem. O verbo de uma oração deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira, com o sujeito ao qual se refere. A essa relação que se estabelece entre sujeito e verbo numa oração, damos o nome de concordância verbal. Terceira questão. Releia a seguir mais um trecho extraído do texto. Depois, observe as expressões em destaque. E, quando as rodas pararam, as pobres... Eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros do seu ex-automóvel. Quais são as partes destacadas, gente? As rodas e o motorista, certo? Os termos destacados acima são sujeitos das orações. Copie, entre as alternativas abaixo, aquelas que são corretamente ou que estão corretas em relação a esses sujeitos. Vocês vão estabelecer uma relação, né, desses sujeitos com essas alternativas abaixo. Letra A. O verbo parar foi conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito às rodas. Letra B. A frase as rodas pararam ficaria igualmente correta se a forma verbal pararam estivesse na terceira pessoa do singular. C. A forma verbal saiu nesse período corresponde à ação praticada pelo sujeito, o motorista. D. O verbo sair foi flexionado na terceira pessoa do singular em concordância com o sujeito ao qual se refere. Letra E. Se o sujeito motorista estivesse escrito no plural, os motoristas não haveria, no plural, os motoristas, não haveria necessidade de alterar a forma verbal saiu para estabelecer a concordância entre sujeito e verbo, certo? Bom, nossa primeira aula da semana acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, né? Curtam o canal de Educação Itabaianinha, curtam o vídeo, curtam também, comentem, né? Curtam não, comentem, curtem só o canal da Educação Itabaianinha e o vídeo e comentem lá se vocês gostaram ou não das explicações, né? Lembre-se que vocês são o nosso termômetro. Outra coisa, máscara ainda é essencial e higienizar as mãos com álcool 70 também, certo, galerinha? E um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.